Graça e paz a você que me ouve. Quero te fazer uma pergunta. Quem é você quando está sob pressão? Tem um ditado que diz que se a gente apertar muito um parafuso, ele espana, né? Ah, então eu não posso pôr aquela pessoa na educação de um filho, eu não posso apertar, senão ele espana. Você anda espanando por aí sob pressão? A palavra de Deus em Mateus 12, versículo 34, diz que a boca fala o que o coração está cheio. E segue dizendo que no dia do juízo as nossas palavras vão nos inocentar ou vão nos condenar. E agora? Como é que eu tenho agido? Eu vou ser inocente ou vou ser condenada de acordo com as pressões da vida, aquilo que sai da minha boca? O que está no meu coração? E eu faço essa pergunta para você. O que está no seu coração? Vem comigo. Então vamos lá. Jesus ali vem falando, né, com os fariseus, com os mestres da lei, com aqueles na qual tem muito conhecimento bíblico, muita sabedoria da lei de Deus, né, muito entendimento, mas que é tudo muito superficial, né? É um conhecimento profundo que não é aplicado. Então, a palavra de Deus lida, conhecida, sem aplicação, é religiosidade. E ela não entra no nosso coração, ela fica só na nossa inteligência. Então Jesus fala ali no 11, no 12 ali, que é a base daquilo que eu quero conversar com você hoje, que serviu de alerta para mim, na minha meditação. Jesus fala ali que bom, né? Que bom que Deus escolheu os sem sabedoria, né? Os mais simples para se revelar, ao invés de se revelar aos sábios, aos inteligentes, né? Porque Jesus estava querendo dizer o quê? Conhecimento sem aplicação é religiosidade, né? E a aplicação gera transformação. Então, quando nós conhecemos a palavra e aplicamos esse conhecimento, ela vai nos transformando. E toda essa conversa de Jesus ali, né? Então, quando ele foi para a sinagoga, que ele curou um aleijado, aí questionaram que ele estava fazendo isso num sábado. Então, assim, toda essa lei, né? E Jesus falando que o doente era mais importante do que a lei, né? E aí contou ali uma história do Velho Testamento sobre Davi, quando com seus soldados comeram comida que era só dos sacerdotes. Também contou outras histórias ali do Velho Testamento, porque ele estava conversando com gente que conhecia a palavra, mas que não estava vivendo, porque estava querendo acusá-lo, né? Acusá-lo de colocar o amor acima das regras, né? E talvez hoje a gente possa estar tendo esse tipo de atitude também. Nós que conhecemos a palavra, ou que pensamos que conhecemos, que lemos a Bíblia, que entendemos um pouco, nós também estamos talvez vivendo uma vida religiosa, onde a gente faz aquilo que combina com a gente, com a nossa personalidade, né? Eu não sou uma assassina, então eu não vou matar. Então eu julgo quem mata, porque a palavra de Deus fala que a gente não pode matar, né? Então, adequando a palavra à nossa vida. Mas eu tenho uma fraqueza que a Bíblia também fala para não fazer, mas essa eu dou uma escondidinha, porque também todo mundo peca, né? O que é o pecado? Né? Quem é que está livre do pecado? E não é assim. É nessa fraqueza minha que eu tenho que, de fato, então, viver as verdades bíblicas. E aí é impossível, porque a minha carne domina o meu espírito. É impossível eu obedecer a palavra de Deus se eu não tiver, então, habitando em mim o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quem habita no meu coração? É o Espírito Santo ou é um demônio? Porque nesse mesmo texto ali ele vem falando que uma casa vazia, limpa e adornada, né? Que ele está explicando ali, que você conhece a Cristo e ali os demônios são expulsos de você, porque quem não tem Jesus é manipulado, é controlado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Isso é fato, a Bíblia diz isso. Então, quando a gente rejeita então o mundo e recebe a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, crê nesse nome, então o nosso coração fica limpo desse espírito imundo e passa a habitar em nós, então, quem? Aquele que é bom,
né? Aquele que é bom, que é o Espírito Santo de Deus para nos guiar. Mas se a gente rejeita essa voz do Espírito Santo, se a gente faz vista grossa para essa voz, a gente começa de fato, de volta a viver de acordo com as nossas próprias paixões. E aí então o que acontece? A casa que estava limpa e adornada, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, ele não fica no meio do lixo, então fica limpo e adornado, fica vazia. E ela vazia, o que acontece? Aquele espírito que foi expulso do nosso coração, do domínio, de dominar a nossa vida, ele volta porque ele não achou morada, e aí quando ele vê aquela casa limpa, ele fala, opa, cheguei, estou dominando a parada, mas não quero ficar sozinho, vai lá e busca mais 7. Isso não é fanatismo religioso, isso é Bíblia, está lá em Mateus, capítulo 11, capítulo 12, vai ler. Não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. Então, ele volta com mais 7, e aí fica muito pior a vida daquele que era antes de Cristo. Então, o que nós precisamos observar com tudo isso? Quem é que está governando a nossa vida? E aí, diante de tudo isso, como que nós podemos entender, né? Porque é fácil a gente olhar para a nossa vida e falar, poxa, mas eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, eu obedeço isso, eu vou para a igreja, eu prego, eu falo de Jesus, eu leio a palavra, eu leio livros bons. Então, no meu coração tem coisa boa? Tem, mas o que é que transborda sob pressão? É aí que eu quero chegar. Quando você está vivendo o vento que Jesus falou, as tempestades, as águas que inundam, a fornalha, o que é que transborda do seu coração? Porque aí Jesus falou da árvore, a gente só conhece uma árvore pelo seu fruto. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é mau, a árvore é mau. E aquele que dentro do coração dele habita um espírito impuro, quando ele está sob pressão, transborda da sua boca palavras torpes. Quando você está com o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, dominando, guiando a sua vida, sob pressão, transborda palavras boas, palavras que edificam. Então é muito sério isso, porque Jesus fala que os habitantes de Nínive vão nos julgar no dia do juízo, porque eles se arrependeram e creram em Jonas, e Jesus é maior que Jonas. Que a rainha de Sabá vai nos julgar porque ela veio de longe ouvir a sabedoria de Salomão, e Jesus é maior que Salomão. E nós que estamos ouvindo esse texto que Jesus deixou para nós por escrito, porque ele não só falou, ele desenhou, né? Quer que eu fale? Quer que eu desenhe? Então, ele deixou desenhado para nós essa verdade. O que nós estamos fazendo? Nós vamos ser julgados no dia do juízo por essas palavras e por essas pessoas que entenderam aquele que é menor que ele. Por que nós não entendemos ele, que é o próprio Cristo, que é o príncipe da paz, que é aquele que morreu e ressuscitou e está vivo e veio como nosso Redentor, e nós o recebemos como Salvador? Por que então nós não deixamos que ele limpe o nosso coração e habite no nosso coração a ponto de transbordarmos? Porque talvez nós não temos tempo para investir na intimidade com ele, no conversar com ele, no ouvi-lo. No capítulo anterior, no finalzinho, ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso de coração. Então, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aí nós olhamos e falamos assim: ai, mas para eu ir até Jesus, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que deixar aquilo outro. Ai, mas está tão difícil minha vida. Ai, mas eu não sei. Ai, mas eu não... Entendeu? E você não percebe que se você não tem o Espírito Santo habitando no seu coração, você tem um espírito mau, ou 7 ou 8 espíritos maus. Se você já é uma pessoa que foi limpo e voltou de volta a obedecer o mundo. E aí é muito mais pesaroso e muito mais difícil servir a esse, porque você é um escravo dele e não tem como. Você ou serve um ou serve o outro, e você nunca está livre de servir. Então, ou você é um escravo de Satanás, ou você é um filho de Deus. E é muito mais fácil ser filho de Deus, porque o jugo é suave, o fardo é leve e tira de nós todo o cansaço e toda a opressão que a religiosidade que nos engana põe sobre nós. Jesus não falou que aparta-te de mim, eu não vos conheço, para aqueles que falaram: eu expulsei demônios em seu nome, eu curei leprosos. O poder está no nome dele, mas nem sempre o Espírito habita no nosso coração. Então, uma das coisas que nós podemos avaliar se o Espírito Santo é quem de fato governa a nossa vida, se nós não estamos espanando diante das adversidades, diante das pressões da vida, se nós temos um depósito de coisas boas para tirar coisas boas de dentro,
é olhando quais são as nossas reações, o que sai da nossa boca quando sofremos então as pressões. Jesus fala: aquele que é bom tira do seu depósito coisas boas. Quem é bom? Nenhum ser humano é bom. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que é bom e que habita no seu coração. Diante da pressão, você tira do governo do Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, as palavras que vão sair da sua boca, e não da sua carne governada pelo espírito imundo que pode estar habitando no meu ou no seu coração, de acordo com os frutos que nós estamos dando. É que nós vamos ter esse julgamento. Então é melhor hoje, diante desse vídeo, nós nos julgarmos a nós mesmos, né? Que é o conselho de Paulo lá na ceia, né? Julgue-se cada um a si mesmo. É melhor hoje, enquanto estamos aqui vivos na terra, né? Nos julgarmos e vermos o que é que sai de nós quando estamos sob pressão. O que temos no nosso depósito, coisas boas ou coisas ruins. Do que a gente chegar diante de Deus no dia do juízo, sermos julgados pelo povo de Nínive, pela rainha de Sabá e condenados pelas nossas próprias palavras. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu acho que vale a pena uma meditação nisso e uma avaliação pessoal. Fico com essa mensagem em nome do Senhor Jesus.